aqui para te ensinar como tirar a sua empresa das dívidas sem precisar fazer empréstimo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila Monteiro, eu tenho 25 anos, eu sou empresária e consultora financeira e comecei aqui com esse canal no YouTube para compartilhar com vocês dicas não só sobre empreendedorismo, mas sobre uma gestão financeira eficiente e estratégica que ajudem você a maximizar os lucros aí da sua empresa. E hoje eu vim trazer esse conteúdo maravilhoso que vai ajudar você que está aí endividada a conseguir sair dessa bola de neve sem precisar pegar dinheiro no banco, sem precisar pegar empréstimo. Então, se você quer saber mais sobre isso, continua assistindo esse vídeo, dá um gostei aqui para o YouTube entregar isso para mais pessoas. Se inscreve no canal para você receber as notificações dos vídeos que eu trago toda semana. E me segue aqui no Instagram, lá eu compartilho várias dicas, vem acompanhar um pouquinho da minha rotina também. Mas, sem mais delongas, vamos às dicas. Primeiro vamos falar o porquê que as dívidas elas acontecem, né? Porque se a gente não for na causa, a gente nunca vai conseguir encontrar uma solução duradoura. O problema acontece porque a falta de controle financeiro dentro de um negócio de maneira recorrente, ela causa desequilíbrio. Então você vai acumulando, o que acontece? Seu caixa às vezes não bate, você tem um resultado negativo. Mas como está entrando dinheiro ali constantemente, você pega dinheiro de um, paga outro, e aí a bola de neve, ela vai aumentando. Eu já quero deixar claro aqui de antemão que não é um prejuízo financeiro, um mês com saldo negativo, né? Um mês, eu não tive lucro, as minhas vendas foram menores do que a minha necessidade de pagamento, meus gastos totais, né, custos e despesas. Não é isso que leva uma empresa a ficar aí emaranhada em dívidas ou que leva uma empresa à falência, tá? O que faz chegar nesse problema e o primeiro sintoma da falência são as dívidas excessivas, é a falta de controle financeiro de maneira recorrente. Então, essa provavelmente foi a causa principal. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é parar com o descontrole financeiro. E aí, você vai identificar agora diretamente onde está acontecendo o problema e onde precisam ser feitos os reajustes. Tá, Camila, mas como que eu vou fazer isso? Através do seu fluxo de caixa. Você vai analisar dentro do fluxo de caixa quais são as suas estruturas, qual é a sua estrutura de gastos. Quais são as despesas aí da sua empresa, as despesas que você tem de maneira recorrente, quais são os seus custos, se você já tem um prolabore definido ou se você faz retiradas de maneira aleatória. Você vai colocar isso dentro da estrutura do fluxo de caixa e fazer uma análise. Você vai descobrir para onde está indo o seu dinheiro. Você vai analisar também quanto você tem gastado com fornecedores, né? Quais são os seus custos em média todos os meses, quais e com o que são as despesas aí da sua empresa. Tem diferença, tá? Custo está relacionado ao produto, ao serviço que você oferece, e as despesas elas são estruturais, elas normalmente vão acontecer indiferente, por exemplo, da sua loja ou da sua clínica ou da sua empresa funcionar ou não, como aluguel, salários, né? Se ficou fechada ou ficou aberta, são boletos que vão chegar ali todos os meses. Então você precisa destrinchar todas essas despesas, todos esses custos e analisar, assim, pelo menos por 2 ou 3 meses, né? Tenta fazer dos meses anteriores ali para você conseguir identificar o que está acontecendo com o seu dinheiro, quais são os gastos que você tem, para que você consiga dar os próximos passos. Pronto, depois de analisar aí as saídas, para onde o dinheiro está indo, você vai agora avaliar qual é a sua média de faturamento e receita mensal. Existe uma diferença entre faturamento e receita, porque faturamento é tudo aquilo que você vende. Mas se, por exemplo, você me vendeu esse anel e eu passei no cartão de crédito, foi R$100, eu passei no cartão de crédito e o seu recebimento é para daqui 30 dias. Então, você faturou, vendeu, saiu do seu estoque e é um dinheiro que você tem a receber. Mas é diferente da receita. Receita é aquele dinheiro que está disponível na sua mão, no seu caixa ou no banco lá para você fazer uso dele, tá? Então, receita é aquilo que vai entrar em outro período, por exemplo, se você recebe com 30 dias, se você vendeu 30, 60 e 90, você tem uma receita prevista para os próximos meses, mas ela foi faturada agora, tá? Então, existe diferença entre receita e faturamento. Você precisa conhecer qual é o seu faturamento médio mensal, quanto você vende todos os meses, e, de fato, qual é a receita, ou seja, quanto de dinheiro disponível tem no caixa naquele momento, naquele mês, passou pelo seu caixa, né, ao todo naquele mês,
para que você pague as suas contas, tá bom? Até porque podem entrar receitas aí de outros meses caso você venda a prazo. E o que você vai fazer nesse momento? Estruturar o seu fluxo de caixa e comparar a média de faturamento barra receita mensal, mas focando mais na média de receita, ou seja, o dinheiro disponível, em relação aos gastos totais que você tem com a sua empresa em média todos os meses. Gastos incluem os custos, que são os desembolsos financeiros que você faz, né, que são relacionados ao seu produto, repor estoque ou mão de obra, como comissão, por exemplo, tá? E as despesas são os salários fixos, o seu prolabore como gestora, como dona da empresa, né? Desde que você desempenhe um cargo ou função. São as provisões financeiras, aluguel, água, luz, internet. Então, somando todos os seus gastos médios e comparando a sua média de receita, o que entra de dinheiro no seu caixa, não é suficiente para pagar todos os seus compromissos financeiros? E em despesa, você vai colocar absolutamente tudo que você tenha para pagar que esteja relacionado à empresa. Não é para colocar ali gasto pessoal, não. Gasto pessoal está dentro do seu prolabore. Mas se você fez um financiamento, você tem parcela de empréstimo, você está pagando reforma, tudo precisa ser inserido nessa estrutura para que você consiga visualizar e identificar o que está acontecendo. Se realmente você está vendendo menos do que você precisa, se olha, meus gastos em média no mês dão 20 mil reais, só que eu nunca vendi mais de 19, 18, 17. Então todo mês está tendo um déficit ali de 1.000, 2.000, 2.000. E aí eu tô jogando dinheiro do outro mês e vou sempre jogando esses boletos para o próximo mês. Tá? Então você vai visualizar, primeira coisa é visualizar quanto entra de dinheiro no seu caixa, de fato, e quanto está saindo e com o que está saindo, para que você consiga entender e se contextualizar da realidade financeira aí da sua empresa. Até porque é nesse momento também que você vai entender qual é a capacidade do seu caixa, como eu falei. Se você consegue inserir dívidas atrasadas, renegociações que você precise fazer aí, você não está conseguindo pagar, como e quantas parcelas e qual o valor de parcela você consegue inserir no seu fluxo de caixa de acordo com a receita que você já tem. Então esse é o momento de você visualizar para ter informações, para conseguir propor renegociações ou algo do tipo. Esses passos iniciais são a base para a criação da estratégia de recuperação financeira do seu negócio. O terceiro ponto que você vai avaliar aí para conseguir estruturar essa recuperação financeira e sair das dívidas é qual é a margem de lucro bruta ou margem de contribuição de cada produto ou serviço que você tem vendido aí, porque é ela que define qual é a meta de venda, ou seja, quantas pessoas você precisa atender, quantas peças de produto ou quantos produtos você precisa vender, quantos serviços você precisa vender para chegar no seu ponto de equilíbrio financeiro, que é ter dinheiro suficiente em receita no seu caixa para conseguir pagar todos os seus gastos. Então, atenção, o preço certo, ele vai te ajudar nessa recuperação financeira. Não adianta você, como eu já falei aqui nesse canal várias vezes, ficar apenas copiando o preço da concorrência ou multiplicando, né, colocando 100%, 200% em cima do preço de custo bruto que você pagou em alguma mercadoria, achando que a precificação está correta, porque não está. Você precisa, de fato, visualizar claramente qual é a margem de lucro bruto ou margem de contribuição unitária de cada produto ou serviço que você vende. Então, isso é muito importante, definir o preço de venda certo, considerando todos os custos envolvidos, o valor agregado, os diferenciais que você quer oferecer para o seu cliente e visualizar qual é a margem de contribuição, margem de lucro bruta de cada tipo de produto ou serviço, porque você precisa disso, dessa média, né, de valores dos tipos de produtos ou serviços, para conseguir definir qual é a meta de venda mensal, ou seja, quantos produtos ou serviços você precisa vender dentro do mês para chegar ao seu ponto de equilíbrio financeiro, a quantidade de receita ideal para que você consiga pagar todos os seus gastos. Portanto, se você não sabe como precificar, eu vou deixar aqui na descrição o link de um outro vídeo que eu ensino sobre a precificação lucrativa e que você vai conseguir, de fato, conhecer e entender o que são custos, o que é margem de contribuição, como criar uma meta como que você cria essa meta de venda para que você corrija hoje os preços dos seus produtos e serviços. E aqui está um dos pontos-chave para essa recuperação financeira.
projeção. Você precisa ter conhecimento da sua capacidade de pagamento a médio prazo. Não adianta você fazer a estrutura do fluxo de caixa, seguir as dicas anteriores, só de meses retroativos do que passou. O que passou você não consegue mudar. Você precisa pegar o que passou para ser o seu banco de dados, para que você tenha informações e projetar a partir da sua realidade financeira, tá? Você faz o registro aí dos meses anteriores, do mês atual e projeta para os próximos meses. No mínimo 6 meses, onde você vai inserir todas as suas despesas recorrentes, parcelas, tudo que você já gastou, já fez o compromisso, né? Já comprometeu financeiramente os seus recursos, já são boletos que você precisa pagar para os próximos 6 meses. Qual é a média de custos que você tem mensalmente? Já estipula aquilo ali numa margem para que você tenha pelo menos noção de qual é o seu desembolso, qual será o seu desembolso necessário para esse próximo período, para que você tenha consciência de qual é a meta de venda necessária, ou seja, quando você vai precisar de receita, quanto você vai precisar vender, quanto você vai precisar de dinheiro no seu caixa, para que você consiga cumprir com esses compromissos financeiros. E aí, nessa projeção que você vai fazer para os próximos meses, você vai inserir as renegociações reais possíveis, você vai sentar com seus fornecedores, você vai renegociar no banco, né, as parcelas que você deve, as dívidas que você tem, e aí você vai inserir essas renegociações, essas parcelas dentro das despesas no seu fluxo de caixa e você vai chegar a um total. Você vai somar aí qual é o montante, né? Qual será esse montante das despesas para os próximos meses e elas podem ser progressivas, né? Tem contas ali que você já tinha feito, mas as parcelas vão acabando. Então você vai somando aí por pelo menos 6 meses, insere as suas renegociações, somou esse montante, pronto. Essa é a sua nova necessidade de receita, ou seja, você vai basear a sua meta de vendas para que você atinja esse valor, para que você consiga ir pagando as suas dívidas inseridas dentro do seu fluxo de caixa, tá? Então aqui a gente vai usar a estratégia de aumento de receita, aumento de capital. Porque você vai negociar a médio e longo prazo. Lógico, você precisa considerar a taxa de juros e essas questões, né, a respeito das dívidas. Com certeza, pagar à vista é mais rentável. Mas a minha pergunta para você tem esse capital para pagar à vista? Você quer pegar empréstimo e pagar ainda mais juros sobre juros? Porque normalmente o que as pessoas acreditam é que vão resolver um problema de falta de dinheiro simplesmente com mais dinheiro. Mas não vai adiantar você pegar um empréstimo ali, pagar a dívida que você tem, eu vou ficar com uma parcela só. Você precisa colocar isso muito bem na ponta da caneta, calcular os juros, se realmente são mais viáveis, mas só pegar esse empréstimo, pagar isso aqui e continuar com o descontrole financeiro, com a falta de organização e estratégia, sem um fluxo de caixa, não vai ajudar em nada. Tá? Pode até ser uma alternativa você pegar o empréstimo, pagar tudo à vista, se os juros compensarem, isso a gente precisa fazer um cálculo, uma análise, e inserir uma única parcela desse empréstimo dentro do seu fluxo de caixa. Pronto. E aí considerar o fluxo de caixa, conhecer quais são os seus gastos totais no mês, ter ciência de qual é o faturamento, receita que você precisa ter para alcançar o ponto de equilíbrio financeiro e acompanhar isso aí mês a mês, criar metas de vendas, um planejamento estratégico eficiente. Mas não adianta simplesmente pegar um dinheiro, pagar as dívidas e continuar com o comportamento que causou em primeiro lugar, né, o surgimento dessas dívidas aí na sua empresa. O segredo aqui, gente, é você realmente visualizar a situação e contexto atual da sua empresa, entender o que causou, né, além da falta de controle financeiro, quais foram os gastos que causaram esse problema, fazer essa reestruturação, analisar antes de tomar a decisão, gastar, empregar muito bem o seu dinheiro. Por quê? O que eu quero colocar aqui para você é que empréstimo, para esse caso, ele não deve ser a sua primeira alternativa. Empréstimo, principalmente para conta PJ, né, pessoa jurídica, ele é uma alternativa. A taxa de juros ela não é tão exorbitante quanto para pessoa física, pode ser sim uma saída, mas normalmente para quando você vai optar por um investimento, onde o retorno que você vai ter com aquele dinheiro ali para, né, fazer uma reforma, uma expansão, ele vai ser proporcionalmente maior a quanto você está pagando de juros, ou pelo menos equivalente
ao quanto você paga de juros, tá? Porque a médio e longo prazo o retorno ele ocorre para você. Então, empréstimo, quando bem feito, ele pode sim ser uma boa alternativa. Mas você simplesmente não mudar o seu comportamento, pegar mais dinheiro, pagar as dívidas e continuar com o descontrole financeiro não vai te levar a lugar nenhum. Você vai continuar andando em ciclos. Então, a primeira coisa é identificar a causa disso aí, mudar o comportamento e tentar utilizar estratégias sem precisar pagar juros, sem precisar pegar capital de terceiros para fazer renegociações. Tenta enquadrar tudo dentro do seu fluxo de caixa, porque com organização, metas de venda, planejamento estratégico, aumento da sua receita, você vai conseguir sim se reestruturar financeiramente. Essas foram as dicas de hoje, eu espero que te ajude, eu espero que você aplique aí na sua empresa, que você comece hoje mesmo a registrar a movimentação financeira, a identificar de onde vem, para onde vai o seu dinheiro e se você precisa aprender como fazer a gestão dos seus recursos, se você quer ferramentas, né, para conseguir visualizar diariamente, fazer um controle financeiro diário, se você precisa da ferramenta do fluxo de caixa para conseguir estruturar esses seus gastos, né, de maneira visual, para que você consiga tomar melhores decisões, eu vou deixar o link do meu curso aqui, 7 passos para uma empresa lucrativa. Ele tem todas essas ferramentas, além da ferramenta de precificação. Eu tenho aulas que vão te ensinar também como definir um prolabore para você, como analisar a capacidade de pagamento da sua empresa, como ser mais estratégico na hora de fazer essas análises dos indicadores financeiros. Enfim, vou deixar o link aqui na descrição. Se você estiver pronta para dar esse passo, para mudar, para reestruturar aí financeiramente a sua empresa, é só clicar e fazer parte do grupo de alunas dos 7 passos para uma empresa lucrativa. Se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui, se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo sobre gestão financeira, estratégica e empreendedorismo. Me segue no Instagram, tá? E até o próximo vídeo.